Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a quinta lição, a instituição da monarquia em Israel. Lição que será ministrada em todas as classes de adultos na escola dominical no domingo 3 de novembro de 2019. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. É isso que nós estaremos estudando na sua aplicação. O pedido precipitado do povo de Israel, pedindo um rei a Deus. E nós vamos ver as sérias consequências que o povo pagou por causa deste pedido. O objetivo geral da lição é mostrar que para tomar decisões, então, deve-se pedir orientação divina. Os professores devem, ao longo da sua aula, conceituar monarquia, a palavra, o termo monarquia, explicitar a escolha de Saul como rei, o primeiro rei de Israel, e especificar o rei que o povo escolheu, ou seja, descrever quais eram as características desse rei. O grande cerne da lição está no problema deste pedido. Por que o povo errou ao pedir um rei? Pois eles queriam simplesmente ser como as demais nações, as nações vizinhas, que eram guiadas puramente por mão humana. Israel, por sua vez, era diferente, pois o povo era guiado por Deus. A monarquia que seria instituída, ela seria teocrática, pois Deus nunca deixaria de comandar o seu povo. É importante deixar claro isso, que o fato de se instalar uma monarquia em si não foi o problema, pois quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, desde o começo nós já vemos que Deus falava que iria instituir a monarquia no meio do seu povo. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 6, Deus promete a Abraão: te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Nós estamos colocando aqui uma série de versículos que podem e devem ser consultados e citados ao longo da aula, como prova de que estava na vontade divina que Israel no futuro fosse conduzida por reis através de monarquia. Nós temos um outro exemplo, além de todos esses versículos, está lá em Deuteronômio, capítulo 17 e o versículo 14. O Senhor fala mais uma vez sobre esse tipo de coisa. Quando entrares na terra que te dar o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Deus já previa o sentimento futuro do seu povo. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. E aí, ao longo desses versículos que aqui nós apresentamos, vamos observar que Deus estava preparando o seu povo para ser guiado pela monarquia, pois isso representava, isso figurava o próprio Deus como o soberano, o grande rei de Israel. Se nós vemos, por exemplo, o livro de Números, capítulo 23, nós teremos ideia explícita disso no versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Salmo número 5, o verso 2, nós temos também, mais uma vez, essa ideia da monarquia no povo de Israel. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Deus aqui sendo apresentado como o próprio rei. Então, Deus não se entristeceu com o pedido do povo em ser guiado pela monarquia, mas o pedido do povo ao dizer: queremos um rei como as nações vizinhas. É aí que está o problema. As nações vizinhas, pagãs, idólatras, puramente humanas, sem nenhuma ligação com Deus, eram guiadas a seu bel prazer. Para Israel, Deus queria algo diferente. Deus queria eleger para si um povo que fosse continuamente guiado por ele. Então, o professor tem que deixar isto claro para os seus alunos, a fim de evitar
complicações conceituais e dificuldades cognitivas em relação ao tema. O problema de Israel, diz o comentarista da lição, foi o orgulho nacional, pois o povo pedia um rei antes da hora, fugindo da sua vocação sacerdotal e profética, pois o Senhor guiava o seu povo através dos líderes que ele estava levantando. E o grande erro também do povo foi escolher um rei baseando-se naquilo que eles viam, na aparência física, nos atributos físicos, como foi o caso de Saul. Deus, porém, não vê como o homem vê. Por isso que a segunda escolha, o segundo rei, que foi Davi, Deus deixou bem claro que não iria olhar para os atributos físicos, mas principalmente para a essência, diferindo, é claro, daqueles que olham apenas para a aparência. Então, há algumas informações que devem ser citadas ao longo da aula que não podem passar desapercebida. Você pode, por exemplo, aproveitar ao longo da aula para ler o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, pois lá nós vamos observar o quadro tecido pelo narrador do livro, pelo qual motivo o povo estava pedindo um rei. Ao longo de todo o capítulo 8, nós vamos ver que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos do Senhor, diferentemente do seu pai. E o versículo de número 4 diz que os anciãos de Israel, aquele grupo que tinha influência, que tinha uma certa liderança, vieram até Ramá e disseram: olha, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Este pedido aqui era devido à velhice de Samuel. Eles temiam que os filhos de Samuel ficassem em seu lugar e surgisse novamente uma liderança como foi a dos filhos de Eli, e é por isso que esses homens eles vão se juntar e pedindo um rei. É óbvio que Deus iria dominar essa escolha, pois o Senhor controla toda a história, controla todas as ações, mas aqui no âmago do pedido estava mais uma vez esse orgulho e essa falta de dependência e de confiança total em Deus, querendo se assemelhar às nações que eram vizinhas. Mas pode-se aparecer uma pergunta no aluno: bem, mas se Deus não se agradou daquele pedido, por que ele permitiu que um rei fosse concedido ao povo de Israel? Repetindo mais uma vez, porque era promessa de Deus que a monarquia ia ser instituída, e segundo, porque esta monarquia apontava para Cristo. Essa monarquia tinha um quê de messiânica? Ela apontava para aquele que seria o grande, o verdadeiro e justo rei que Israel teria, e como ele nenhum outro. E estamos falando, obviamente, do próprio Jesus Cristo. Nós vamos observar também que Israel, a partir do momento que estava escolhendo o rei, ela ia incorrer nos erros que as nações vizinhas elas também teriam, como passaria a ter as mesmas questões políticas que essas nações, concentrariam-se agora em um poder centralizado, quando na verdade as famílias tinham as suas lideranças, agora todo o poder estaria na mão de uma pessoa só, e eles também queriam um líder famoso para poder combater guerras e ter toda aquela influência e todo aquele poderio que os reis, as figuras imperiais vizinhas possuíam. É importante também chamar a atenção que a rejeição do povo para Samuel era uma rejeição do povo para com o próprio Deus. E Deus vai dizer isso ao profeta. Ele vai dizer: olha, Samuel, quando o povo te rejeitou, na verdade não foi a ti. Como nós vemos no versículo 7, disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. E aí a escolha do povo vai recair sobre Saul, que era de uma família humilde, tinha formação rural, não tinha nenhuma ascendência real. Agora, por outro lado, ele possuía, como dizem alguns, certa beleza, e isso chamou a atenção das pessoas. É importante também chamar a atenção, o que o comentarista vai fazer, 3 sinais de confirmação da escolha de Saul, mostrando que Deus estava, mesmo em meio à sua tristeza para com o pedido daquele povo, Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo em Israel. O primeiro sinal que vai acontecer
dado por Samuel a Saul em relação à sua unção como líder ou chefe de Israel é o Espírito vir sobre Saul. Nós sabemos que isso tinha uma grande importância naquele momento, pois o Espírito descia sobre a pessoa para capacitá-la para determinada tarefa. Depois nós temos a provisão de cabritos, pães e vinhos, mostrando que o Senhor estava providenciando o necessário, do sustento para que o trabalho fosse desenvolvido. E terceiramente, o fato de Saul receber o dom, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para profetizar. E esses 3 sinais foram importantíssimos porque mostram, testemunham que ele estava sendo escolhido sim por Deus. Agora, é importante também chamar a atenção que o sucesso do ministério, o sucesso do reinado de Saul não estava relacionado apenas com esses 3 sinais, pois se assim fosse, Saul teria sido um grande, justo, piedoso, clemente, santo rei. Mas nós sabemos que no meio do caminho Saul se perdeu, pois ele fugiu da soberana vontade do Senhor. É importante chamar a atenção que esta monarquia teocrática, ela iria andar ladeada pelos profetas. Ao longo de toda a monarquia de Israel, vamos observar que Deus sempre levantou homens de Deus, profetas, para anunciar mensagens aos reis. Alguns reis davam ouvidos ao que os profetas falavam. Outros ridicularizavam, agiam com indiferença ou mesmo com ferrenha oposição e violência. Nós conhecemos profetas que foram aprisionados, esbofeteados, ameaçados de morte, porque anunciavam a vontade de Deus, que muitas vezes ia de encontro, entrava em conflito com a vontade humana do rei limitado e falho. No caso, o profeta, ele seria sempre o portador e o mediador da vontade divina, revelando ao povo o que era que Deus queria. E o rei, ele não era um absoluto, como nós vemos lá os reis da monarquia francesa, do absolutismo. Não, o rei seria um corregente, um vice-dirigente de Deus. Deus à frente, dando a última palavra, e o rei como um instrumento representando a figura divina. Mas quem daria sempre a última palavra, obviamente, é o Senhor, o nosso Deus. É uma tristeza que a escolha do povo ali na vida de Saul não priorizou qualidades espirituais, virtudes ou qualidades morais, mas sim a aparência física. E aí o povo não conhecia a essência de Saul e não sabia que ele era impaciente, imprudente, egoísta, exigente, desobediente a Deus, cheio de ciúme, orgulhoso, não se humilhava quando repreendido. Veja quantas palavras fortes para descrever este rei, e o comentarista da lição também vai usar as suas palavras, e é importante nós traçarmos este perfil de como era que se via a vida de Saul e qual era a dificuldade então dele reinar. Ele era indiferente aos mandamentos divinos, era falho, egoísta e ciumento. E por isso que o seu reinado não teve sucesso espiritual diante do Senhor e diante dos homens, mesmo Deus fazendo a sua parte e honrando o pedido do povo. No capítulo 19 do primeiro livro, nós temos aí algumas características que mostram a confirmação, a bênção de Deus, o preparo de Deus. Deu errado não foi porque o Senhor quis, mas deu errado sim porque Saul não obedeceu à voz divina, não foi sensível às orientações, os mandamentos da palavra. Capítulo 19, versículos 6 ao 11, nos diz que Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou: Saul, vive o Senhor, que não morrerá. E nós vamos ver ao longo aí desse texto do capítulo 19 que Deus vai mudar a vida do seu servo. Deus vai fazer nele uma restauração completa, vai fazer uma preparação para que ele possa fazer a vontade de Deus na presença ou diante do povo. Nós vamos ver que Deus vai agir com redenção, vai mudar o seu coração, vai agir com renovação, o Espírito Santo vai se apoderar dele e vai agir com reconhecimento, pois todos os que dantes o conheciam viram, e eis que eles estavam com os profetas, profetizando e dizendo ao povo, cada qual seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Que coisa linda, porque nós vamos observar que havia ali uma oportunidade em que Deus vai usar Samuel, ou melhor, Saul, de uma forma muito diferenciada. Então, nós devemos estar conscientes de que a benignidade de Deus e a bondade de Deus para com Israel foi muito grande e o povo se dedicou a pedir, Deus se dedicou
a conceder, mas infelizmente Saul não se dedicou a servir da forma que o Senhor queria. E de alguma forma a prepotência achou lugar em seu coração, assim como a indiferença à vontade do Senhor, o nosso Deus. Isso deixa para nós uma lição, que um líder na casa do Senhor não deve ser escolhido baseado apenas no seu currículo, nem na sua formação familiar, nem no lugar onde ele mora. Isso pode ser levado em consideração? Talvez até sim. Mas, sobretudo, a característica, o critério, o pré-requisito principal é a vontade de Deus. Pois quem dá, quem levanta líderes, quem forma, quem institui liderança na casa do Senhor, não é outro a não ser o próprio Senhor nosso Deus. Como nós vemos no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9 e o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós não devemos olhar para atributos físicos, financeiros, devemos olhar sempre para quem Deus quer que a gente olhe. Como? Perguntando ao Senhor, quem é? Quem é, Senhor, que deve assumir esse trabalho? Quem é, Senhor, que deve estar aqui à frente? Quando as nossas escolhas forem pautadas e baseadas em atributos terrenos, humanos, com certeza nos decepcionaremos. Mas quando buscarmos ao Senhor a resposta dele para quem é o seu ungido, seja qual for o trabalho que for realizado, com certeza veremos a obra prosperar, porque Deus não erra em suas escolhas. É importante também chamar a atenção que o povo pagou o preço da sua escolha. O povo disse, olha, a gente quer um rei. E Deus disse, quer um rei? Então vocês também vão agora aprender a viver como uma nação que tem rei. E aí o rei, ele goza de direitos e o povo de deveres em relação ao rei. E o comentarista da lição vai deixar isso muito claro. Num terceiro ponto, quais são os direitos desse novo rei? Ele tem muitos direitos que vai se transformar em muitos deveres, porque alguém tem que pagar a conta, não é, irmãos? Veja que coisa interessante. Então esse rei, ele tinha liberdade de escolher pessoas para trabalhar para ele servindo na guerra, pessoas que iam trabalhar no campo, plantando e colhendo, pessoas que iam trabalhar na cozinha real, preparando todas as refeições do rei e da sua casa. Também eram implantados impostos que os habitantes de Israel iriam pagar ao rei, à casa real, confisco de escravos de guerra de outras nações, também para trabalhar, para fazer a obra, servir o trabalho braçal. Também tinham mulheres que iam trabalhar na produção de perfumes, de óleos aromáticos, essa coisa toda dos cosméticos, e também eram cobrados dízimos da produção agrícola. Então observem que talvez o povo não levou em conta no cálculo quando pediu o rei que iria pagar essa conta tão alta. Pagou uma conta espiritual, sendo guiado por um homem que lá na frente vai se atrapalhar, e pagou também alto uma conta financeira, uma conta econômica. E é importante deixar tudo isso claro, pois são informações interessantes que mostram que quando a gente vai fazer um pedido, a gente deve refletir bem naquilo que a gente está pedindo ao Senhor, o nosso Deus. Também é importante chamar a atenção que quando Israel estava autonomamente sendo guiada pelo Senhor, havia uma configuração, mas a partir do momento que ela adota um padrão parecido com o das outras nações, pedindo um rei, é interessante que ela agora vai ser considerada uma ameaça e vai viver constantemente em guerra. Outro preço caro que o povo pagou e não esperava, pois as nações se levantavam umas contra as outras quando se sentiam ameaçadas por um rei muito grande, muito forte, que estava em ascensão. E nós vamos ver que dali para frente Israel vai sofrer muito com guerras, como você pode ler nesses versículos que nós estamos colocando aqui no vídeo e que com certeza também serão úteis para serem citados ao longo da vossa aula. Mas ao fim de tudo, irmãos, queria fazer apenas uma breve aplicação, que tudo isso estava apontando escatologicamente para Jesus Cristo, ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, pois da linhagem de Davi sairia o grande rei, aquele que é a raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que é o filho de Davi e que as profecias diziam que reinariam com equidade e com justiça, como nós vemos nesses capítulos também que colocamos aqui no vídeo e que você pode citar ao longo da sua aula, como por exemplo, Isaías, capítulo 11, tem um texto aí muito interessante, que é também uma profecia messiânica, no versículo de número 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo
frutificará. E ele está falando aqui, obviamente, do Senhor Jesus, que no versículo 4, julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Então, tudo o que estava acontecendo na vida de Israel, nada mais era do que um prenúncio daquilo que aconteceria na vida de toda a igreja, toda a humanidade que aceita Cristo como Salvador e passa a ser dominada, reinada por Ele, que é o nosso Rei perfeito. A leitura bíblica em classe deve ser feita e analisada versículo por versículo, pois ela contém informações preciosíssimas para esta aula. E capítulo 10 da leitura bíblica em classe, o versículo 1 diz que Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão da sua herdade? E aqui nós vamos ver um episódio muito bonito que é a unção do primeiro rei. E daí surge a expressão ungido do Senhor, que nós falamos muito e que é importante também trazer algumas informações interessantes. A unção sagrada era muito aplicada no antigo Israel e não era nenhuma novidade, nada muito estranho. Isso começava tanto com objetos quanto com pessoas, como nós vemos lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 33. Ser chamado de ungido, ungido do Senhor, ungido de Deus, com raras exceções, obviamente que tinha uma conotação real. Falava-se de realeza, justamente. E o significado teológico desta unção, a aplicação deste conceito, inclui tanto a consagração, que é a separação para uma obra, como a autorização para fazê-la, autorização para o serviço divino, além de ser uma promessa de capacitação contínua para que nós façamos essa tarefa, apontando, claro, para aquele derramamento de unção maior que vem através do Espírito Santo, na outorga dos dons espirituais, na capacitação contínua que ele promove na vida da igreja. Essa passagem que nós utilizamos do capítulo 10, versículo 1, obviamente é o primeiro uso que nós vemos disso em relação à monarquia, e vamos ver novamente no caso de Davi, quando estudarmos mais à frente. É importante chamar a atenção também que da palavra hebraica Messias surgiu a palavra hebraica ungido, vai surgir a ideia da palavra Messias, né? Messias significa aquele que é ungido e vai dar origem à palavra grega que significa Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós falamos o Jesus, o ungido. Veja que coisa linda. Então, essas unções que foram derramadas na vida dos reis apontavam nada mais, nada menos para o verdadeiro ungido, o que tem a verdadeira unção. Às vezes a gente brinca e diz: deixa eu tocar para pegar um pouco da tua unção, o irmão é ungido, fulano é ungido. E claro, são aplicações cotidianas da palavra, mas a verdadeira unção está sobre Cristo, pois ele tem até nome de ungido. Glória a Deus. E usando essas informações, com certeza, você, querido professor, enriquecerá a sua aula. Deixamos aqui o texto áureo que está aparecendo aí no vídeo e que você também deve tentar memorizar e utilizar ao longo da sua aula como ideia central também daquilo que está sendo explanado. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. Não deixe de amar, proclamar e praticar a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é um dos muitos espaços onde isso pode ser feito, todo domingo pela manhã. Convide pessoas da sua família, da sua vizinhança, pessoas até não crentes, para participarem da Escola Bíblica Dominical. Ao chegarem, ouvirão a palavra, serão evangelizadas e o Espírito Santo operará o efeito. Nada mais grato do que ver vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Deixamos aqui um afetuoso abraço, nossas saudações eclesiásticas e nos encontramos, se Deus permitir, na próxima semana. A paz do Senhor.